Se você acha que o debate entre a fé e o ateísmo começou com a ciência moderna, você vai se surpreender com o que aconteceu nas antigas Américas. Sejam todos bem-vindos a mais uma aula de Os Mistérios do Conhecimento. E na aula de hoje nós vamos estudar um registro histórico fascinante, guardado no livro de Mórmon. Vamos viajar no tempo para conhecer a civilização de um povo conhecida como Nefitas, que viveu nas Américas por volta do ano 74 a.C., em uma grande cidade chamada Zarahemla. Nessa sociedade surgiu um homem chamado Coriol. Ele se tornou uma espécie de filósofo cético da época, pregando tudo contra a religião e desafiando abertamente tudo o que o povo acreditava sobre a vinda de um Salvador. Para começarmos, precisamos entender primeiro como funcionava a lei daquela civilização. A lei deles garantia a liberdade religiosa absoluta. Ninguém era obrigado a acreditar em nada e ninguém era punido por suas opiniões espirituais. Essa escritura se encontra lá em Alma, capítulo 30, versículos 7 e 11. E lá fala assim: Ora, não havia lei alguma contra a crença de um homem, porque era expressamente contrário aos mandamentos de Deus que se decretasse uma lei que deixasse os homens em desigualdade de condições. Não obstante, nenhuma lei havia contra a crença de um homem. Portanto, o homem somente era castigado pelos crimes que cometia. Portanto, todos se achavam em igualdade de condições. Como acabamos de ler, o ambiente era de total tolerância legal. E é exatamente aí que surge Coriol para desafiar a fé daquela comunidade. A grande ideia dele era aquela velha frase que ouvimos até hoje: eu só acredito no que eu posso ver e tocar. Para ele, qualquer coisa além do mundo físico era pura imaginação. Acompanhe o que diz em Alma, capítulo 30, versículo 13 a 15. Ó vós que estáis presos a uma louca e vã esperança, por que vos submeteis a semelhantes loucuras? Por que esperais por um Cristo? Porque nenhum homem pode saber de qualquer coisa que esteja por acontecer. Como podeis ter certeza delas? Eis que não podeis saber do que não vedes. Não podeis, portanto, saber que haverá um Cristo. Vejam que o argumento dele tenta derrubar a fé, dizendo que as profecias são apenas histórias inventadas pelos antepassados para controlar as pessoas, e que o sentimento de ter os pecados perdoados é apenas uma ilusão, o efeito de uma mente desvairada. Por fim, precisamos olhar para as consequências desse pensamento no dia a dia. Ao dizer que Deus não existe e que não há vida após a morte, Coriol defende que só importa o mundo físico e o agora. Sem o julgamento divino no futuro, o sucesso passa a depender apenas da força de cada um e da sobrevivência dos mais aptos. Essa passagem em Alma 30, do versículo 17, diz assim: Não poderia haver expiação para os pecados dos homens, mas que o quinhão de cada um nesta vida dependia de sua conduta. Portanto, cada homem prosperava segundo a sua aptidão, e cada homem conquistava segundo a sua força, e nada que o homem fizesse seria crime. Como podemos ver, as ideias de Coriol formam um pensamento focado apenas no que os olhos podem ver e na força humana, o que se parece muito com as conversas e dúvidas que a gente costuma escutar atualmente, mesmo tantos séculos depois. Mas, afinal, como os líderes daquela época e o profeta Alma responderam a esses argumentos tão duros? E qual foi o fim trágico de Coriol? Isso nós vamos ver na próxima aula
de Os Mistérios do Conhecimento. Muito obrigado por acompanhar e até lá!